Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta, 5 de abril e este é o seu Diário Econômico. Existe uma ideia popular de que os problemas supostamente vêm em três. Na verdade, o provérbio muda dependendo da sociedade que você está falando, mas é uma superstição comum mundo afora e muitas vezes gira em torno do número 3. Aqui no Brasil tem aquela expressão, o azar nunca vem só, ou até aquela 3 é demais. Nos Estados Unidos dizem que coisas ruins acontecem em grupos de 3. E na China e no Japão também tem expressão mais ou menos aí nesse sentido. Pois bem, todo esse preâmbulo é para tentar explicar a virada dos mercados, que tinha uma dinâmica muito boa até certo momento de ontem, pouco depois ali do almoço, mas fecharam com uma cara ruim. Só para dar um número de exemplo, o Ibovespa subiu quase 2% para fechar no 0 a 0. Indo para o primeiro problema, do lado geopolítico, a gente teve o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, sugerindo que a Ucrânia vai se tornar membro da OTAN. E a gente sabe que se eles virarem membros da OTAN, a Rússia vai ter 0 dias para sair de lá, a não ser que ela queira uma guerra maior. Enquanto do Oriente Médio, a gente teve Israel colocando todas as suas embaixadas sob alerta e pedindo para os seus embaixadores não comparecerem a eventos públicos. Teve até uma notícia que chegou a especular que a CIA teria alertado que o Irã atacaria dentro de 48 horas. Do lado dos juros, o segundo problema, teve uma enxurrada de discursos de membros do Fed, num conjunto meio misto de mensagens. Só que o recado mais duro veio do Fed de Minneapolis, sugerindo que os Estados Unidos poderiam nem precisar de nenhuma redução de taxa ainda esse ano. Lembrando que o presidente do Fed de Minneapolis não é um membro votante de qualquer forma. Já entre os membros que são sim votantes, o discurso está muito mais naquela linha de ver mais alguns meses de dados para avaliar melhor o que dá para se fazer. A terceira frente veio do noticiário doméstico. Na verdade, foi um festival de fontes e especulações de vários tipos, mas todas ali rondando em torno da Petrobras. Segundo o Lauro Jardim, do Globo, o Jean Paul Prats, que é o atual presidente da estatal, teria procurado ministros e líderes partidários para tentar se segurar na sua cadeira na presidência. Mas que supostamente a saída dele já é dada como certa pelo Palácio do Planalto. E o nome que surgiu no noticiário para o seu lugar é do Aloysio Mercadante, que hoje comanda o BNDES. Para o lugar do Mercadante tem tanto suposto candidato que não vale a pena comentar. Mas de qualquer forma, em volta dessa tensão da Petro, eu acho que tem pelo menos duas questões. A primeira, que eu acho que é menor talvez agora, é essa pressão que a alta do petróleo sempre causa, e especialmente numa empresa cujo repasse desse custo é limitado pelo seu acionista, certo? O petróleo fez mais uma alta ontem, terceiro dia seguido, e hoje já chega a uma valorização de mais ou menos 20% no ano. A outra foi aquele imbróglio todo mal conduzido na discussão sobre os dividendos e os investimentos da Petrobras. Vocês devem lembrar. O presidente Lula saiu bastante nervoso dessa situação. Ela informou a Petrobras, que oficialmente não tem nenhuma decisão tomada quanto à distribuição extraordinária de lucros, depois ali que a Malu Gaspar, do Globo também, soltou notícia no meio da tarde de que houve, supostamente, um acordo sim no governo para pagar pelo menos metade, que é algo em torno de 20 bilhões de reais. Se fosse por aí, esses 20 bi, a Fazenda receberia 6 bilhões de reais de ajuda na sua meta fiscal do ano. Um número bem importante, né? Agora, falando para o dia, os números do mercado de trabalho americano que saem agora de manhã podem se juntar a esses três como o quarto cavalheiro. Como eu argumentei outro dia aqui, os mercados já deram uma bela recuada nessa discussão de juros e tudo que isso representa para o resto dos ativos. Só que agora falta entender qual é a tendência que a gente vai embarcar. O mercado de trabalho nunca se mexe muito rápido, fora em crises, né? Então, esse dado de hoje vai só responder parte dessa pergunta. Mas enfim, eu entendo que um número em linha já com as expectativas já deveria ser visto como positivo para o apetite a risco. Como muita coisa já está com preços mais justos, de qualquer forma a única certeza que dá para ter é que a gente não vai ter um dia sem graça. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.